Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 24 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima. Vamos inicialmente deixar uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra, pelo presente maravilhoso de poder ler a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Senhor, nós pedimos que todas as pessoas que por acaso venham assistir esse vídeo possam se converter, possam se arrepender de seus pecados, serem libertos, receberem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que possam continuar suas vidas vivendo, trabalhando para o Senhor Jesus em uma igreja evangélica. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então, façamos a leitura do capítulo 24. Mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Jeremias 24, 1. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Jeremias 24, 2. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Jeremias 24, 3. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Jeremias 24, 4. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Jeremias 24, 6. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-eis, e não os destruirei, e plantá-lo-ei, e não os arrancarei. Jeremias 24, 7. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Jeremias 24, 8. E como aos figos maus que não se podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Jeremias 24, 9. E eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reis da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Jeremias 24, 10. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, que dei a eles e a seus pais. Glória a Deus, aleluia. Vejamos os comentários aqui no rodapé com relação ao capítulo 24. Diz o seguinte, 24, 1. Nabucodonosor levou cativos os líderes do povo e seus artífices. Extremamente seletivos, os babilônios só estavam interessados em indivíduos que poderiam beneficiar seu império. As pessoas mais pobres e menos cultas eram deixadas em sua terra, encarregadas de cultivá-las. Jeremias 24, de 2 a 10. Na verdade, é todo o capítulo. Diz o seguinte: Deus usou uma visão de figos bons e ruins para revelar seus planos para o povo no exílio.
Na verdade, o exílio se tornou um meio de proteger o verdadeiro remanescente e rejeitar os infiéis, como Zedequias e seus seguidores. Por intermédio do ministério de homens como Daniel e Neemias, a palavra de Deus foi levada até aos reis pagãos dos impérios babilônico e persa. Apesar dos erros de seu povo, Deus realiza seus propósitos, pois, ainda que o povo fale, o Senhor é fiel. 24:6. O cerne da pregação de Jeremias é expresso por meio de verbos como edificar, destruir, plantar e arrancar, que proclamam julgamento e esperança. Jeremias 24:7. A expressão coração para que me conheçam sugere não apenas conformidade externa, mas renovação interna completa. Essa declaração usa uma linguagem semelhante à da instituição inicial do concerto, com o acréscimo de uma dimensão espiritual. Eu vou ler aqui esse versículo 24:7, diz assim: e dar-lhe-ei coração para que me conheça, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ãos por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então ele diz assim, a expressão coração para que me conheçam sugere não apenas conformidade externa, mas renovação interna completa. Essa declaração usa uma linguagem semelhante à da instituição inicial do concerto, com o acréscimo de uma dimensão espiritual. Descobertas arqueológicas, 24:8. Na ilha de Elefantina, comprova a existência de uma comunidade de judeus no Egito, em Siena, atual Aswan, que sobreviveu até depois do exílio e possivelmente é datada desse período. Esse grupo de judeus chegou a construir um templo para o Senhor e buscar a aprovação e o conselho de Jerusalém. Não se sabe o que foi feito deles. Séculos depois, outras comunidades judeus se desenvolveram em Alexandria e em diferentes partes do Egito. Como resultado da política de Alexandre o Grande e seus generais que favoreceram o reassentamento de judeus como incentivo econômico. Bem, então, lemos aqui o versículo 24 de Jeremias e os comentários de rodapé. É isso? Bem, hoje nós vamos fazer uma leitura de um texto, mas não vamos dar continuidade hoje à leitura daquela outra da Bíblia que eu fazia, aqueles textos aqui, da Elizabeth Georgia. Eu recebi de presente esse manancial, Esperança para cada novo dia. E contém meditações diárias para, na verdade, esse aqui tem para 2025. Então, diz assim, é a redação Manancial, uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Órgão da Convenção Batista Brasileira, com sede na Rua Uruguai 514, Tijuca, Rio de Janeiro. Aí tem o presidente, né, que é Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante, diretora editorial Raquel Brum Zarnotti dos Santos. E aqui a distribuição, não é isso? Que é feita aqui pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. O endereço é Rua José Ígneo, 416, prédio 18, Tijuca. Tem o CEP aqui, Rio de Janeiro. Não é isso? Bem, eu não pedi autorização à equipe aqui de editores para fazer essa leitura diária, né? Mas eu pretendo fazer para ver se há realmente autorização, se é possível fazer a leitura. Mas vamos lá. Diz assim, Salmo 5:3. De manhã ouve, Senhor, meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Vamos ver aqui a leitura que tem aqui para o dia 4 de março. Né? Diz assim, andar com Deus, o texto. Bem, tem várias referências aqui, mas eu acho que eu não vou ler todas elas. Tá? Diz assim, andar com Deus. A Bíblia
fala de um homem que andou com Deus. Podemos imaginar o que levou Enoque a ter seu nome registrado, a fim de que as gerações seguintes soubessem o seu grau de comunhão com o Senhor. Pensemos em algumas ferramentas que nos ajudam a andar com Deus. O testemunho significa viver o Evangelho, falar por meio da vida. Também temos a fé, que é fundamental para andarmos com o Senhor. Embora não vejamos, cremos na sua existência. Hebreus 11:1. Além disso, temos a oração essencial na vida do cristão. A salvação é a base para andarmos com Deus. Só podemos testemunhar, só teremos fé e necessidade de orar se formos salvos. Consequentemente, a salvação nos faz desejosos de estudar a palavra. Em Josué 1:8, capítulo 1, versículo 8, lemos a ordenança do Senhor de meditar no livro da lei de dia e de noite. A falta de estudo bíblico tem levado muitos a cair e se desviar para outras doutrinas. É verdade. Aqui tem um versículo, né, diz assim, vou continuar a leitura. Vejamos o que podemos fazer quando andamos com Deus. Não só podemos, como devemos pregar. Né? Tem essa referência, mas eu não vou ler. Mas diz assim. Vejamos o que podemos fazer quando andamos com Deus. Não só podemos, como devemos pregar, servir, orar, falar, dar, viver e ensinar. Andar com Deus é a obrigação dos crentes e devemos sempre nos dedicar a isso. E aqui, diz assim, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Versículo 24, né, de Gênesis 5. E também diz assim, andar com Deus não é privilégio de alguns, é obrigação do crente. Seja uma bênção andando com Deus. Tá? Então, essa foi a leitura de hoje desse Manancial Esperança para cada novo dia. Não é isso? Bem, e agora vamos fazer aquela parte final, quando nós lemos as letras de alguns hinos, corinhos, né, que estão aqui nesta Bíblia. Nós já deixamos a referência outras vezes, né? Mas não custa nada sempre estar repetindo. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada, não é isso? Contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista corrigida, Várzea Paulista, São Paulo, Casa Publicadora Paulista, ano de 2015, certo? Então, hoje nós vamos ler Paz, Doce Paz. Esse hino, o corinho, é 474. Diz assim, Paz, Doce Paz, que brota lá. Olha, não tem estrofes nem refrão. São 7 estrofes só. Pequenas, né? Então diz assim, paz, doce paz, que brota lá da cruz, nos trouxe paz, o sangue de Jesus. Paz, doce paz, andar no teu querer. De Cristo a nós a paz vai nos trazer. Paz, doce paz, para todo pecador, descanse e paz, tereis um Salvador. Paz, doce paz, paz na separação, a paz de Cristo dá consolação. Paz, doce paz, enquanto ao meu porvir, Jesus Pai sempre me fará fruir. Paz, doce paz, não temo a morte, a dor, Jesus venceu a morte e seu terror. Paz, doce paz, não tardará Jesus e nos dará celeste paz e luz. Amém. Assina PLN. 475. Em Belém. Lá em Belém nasceu Jesus, príncipe excelso da paz, amor divino e santa luz, para o mundo perdido, ele traz. Louvemos ao Rei bendito. Louvemos ao Rei bendito. Louvemos ao Rei bendito. Seu poder é infinito. Certo? Bem, então, agora vamos ver.
É a estrofe número 2, né? Honra e louvor em alta voz. Demos ao Filho de Deus, pois a certeza temos nós de herdar os refulgentes céus. Refrão. Louvemos ao Rei bendito, louvemos ao Rei bendito, louvemos ao Rei bendito, seu poder é infinito. A jubilar os anjos estão, por ter nascido o Senhor. Os magos vêm para a adoração de Jesus, o veraz Redentor. Louvemos ao Rei bendito, louvemos ao Rei bendito, louvemos ao Rei bendito, o seu poder é infinito. Só mesmo o tão profundo amor do nosso bendito Deus mandava ao mundo de horror seu filho para salvar os seus. Assina DL, repetindo o refrão. Louvemos ao Rei bendito, louvemos ao Rei bendito, louvemos ao Rei bendito, seu poder é infinito. Agora o 476, o cego de Jericó. Os autores se inspiram toda a palavra de Deus, né? Os mínimos detalhes. Várias passagens bíblicas. O cego de Jericó. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Estrofe número 2. A multidão, vendo-o clamar, se quieto lhe dizia, mas ele, sem a escutar, mais forte repetia. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo, sem tardar, mas ainda assim clamava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus, louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. É verdade. Nós sempre estamos clamando ao Senhor, né? E quando nós clamamos, o Senhor atende mesmo. Nossas orações, ele diz isso na sua palavra. Quando o povo no Egito clamou, ele ouviu o clamor do povo, né? E então veio com a sua mão forte para resolver as questões, realizar sonhos, projetos, milagres, maravilhas, arrependimento, cura, libertação, tudo o Senhor pode fazer. Então vamos agora deixar nossa oração final. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra. Nós pedimos que nesse dia de hoje, Senhor, o Senhor guarde toda a nossa família, nossos filhos, netos e netas. Guarde toda a nossa parentela, todos os nossos parentes. Guarde todos os nossos pastores e pastoras. Pai, pedimos pela união entre as famílias, Pai, porque sabemos que muitas famílias divididas, pais e filhos às vezes não se falam, irmão com irmão, irmã com irmã, cunhado com nora, sogra. Senhor, quebra essa malignidade, Pai. Aquelas pessoas que têm um coração mais duro, tem mais dificuldade de liberar o perdão, às vezes está até na igreja, trabalha na igreja, faz tudo na igreja, mas na hora de liberar o perdão para um parente, para um amigo, para um familiar, para um vizinho, não libera, fica com aquele ódio no coração, aquela raiva, se afasta, não quer mais falar, não quer mais ver, não quer mais na casa. Isso não é bom. Nós que somos cristãos não podemos deixar esse sentimento descer para os nossos corações. Então, Senhor, toda a família onde houver agora alguma raiz de inimizade, alguma raiz de ressentimento, alguma raiz de briga, de ódio, que seja totalmente desfeita, totalmente quebrada agora, Senhor. Que haja harmonia, compreensão, entendimento e amor entre as famílias. Pedimos livramentos para a nossa família, nos livra de acidentes, livra nossos familiares todos, nossos amigos, pastoras e pastoras, todos eles, Pai.
livra de acidente, livra de enfermidade, livra do homem mau. E nos guarda e livra pessoalmente também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A palavra hoje é essa. Primeiro, eu tenho que dizer ao Senhor, muito obrigada, Senhor, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem realizado em minha vida. E a nossa palavra de hoje é para que nos corações seja liberado o perdão, verdadeiramente, genuinamente.